TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Suplência de vereador afastado toma posse na Câmara. Aparecimento de cobras em áreas urbanas tem registrado aumento em Araxá. Facilidade de empréstimos causa endividamento entre idosos. Estes são os destaques do Jornal Sintonia que começa agora. Boa noite. Na tarde de hoje, os dois suplentes do vereador Zidane, afastado do cargo por ordem judicial, tomaram posse na Câmara de Araxá. As cerimônias foram realizadas na tarde de hoje, onde tomaram posse dois suplentes do Partido Progressistas no lugar do vereador Ricardo Assis Gianvecchio, afastado por ordem judicial das atividades no Legislativo por tempo indeterminado. Nós seguimos os trabalhos aqui na Câmara e tínhamos um prazo de até 16 dias para fazer a convocação do primeiro suplente e essa convocação foi feita para dar sequência aos trabalhos. A posse era obrigatória, seguindo essa determinação de afasta-se um vereador, convoca-se o suplente. A primeira posse deu legibilidade ao cargo ao vereador Ricardo Alexandre da Silva, o Cacá da Mercearia. Mas como também ele é secretário de Serviços Urbanos da cidade, Cacá licenciou o cargo na Câmara para continuar à frente da pasta. Então, hoje sou secretário de Serviços Urbanos, a gente tem inúmeros projetos na secretaria, a gente tem feito um bom trabalho na Secretaria de Serviços Urbanos e esses projetos que eu tenho são muito importantes, já está em andamento. Então, pensando pelo lado tanto dos servidores da minha pasta, da administração, da confiança em mim depositada, com certeza eu vou continuar hoje à frente da Secretaria de Serviços Urbanos. Após a renúncia de Cacá, o segundo suplente, Rodrigo Eduardo da Silva, o investigador Rodrigo, também foi empossado em cerimônia realizada logo em seguida. Confesso que não seria a maneira que eu esperava assumir a cadeira com essas turbulências, mas talvez possa ser a forma que deveria ser, na verdade, e eu estou pronto para cumprir a função constitucional do vereador, que é fiscalizar o executivo e legislar. Rodrigo permanece no cargo, mas caso haja alguma reversão ou decisão judicial a favor de Zidane, o vereador afastado poderá voltar ao Legislativo. O vereador Zidane, conseguindo uma liminar ou qualquer questão na Justiça para retornar ao cargo, ele retornando com esse aval da Justiça, o suplente sai porque até o momento ele é titular do cargo. Na noite de ontem, a polícia militar prendeu um homem de 30 anos por tráfico de drogas no bairro Salomão Drummond, em Araxá. Ao realizar busca pessoal, foi localizada com o autor uma pedra de cocaína, um aparelho celular e certa quantia em dinheiro. Na residência do autor, em uma casa abandonada, aos fundos, foram localizados 2 balanças digitais, 60 gramas de maconha, 50 de cocaína, 20 de crack, uma faca e certa quantia em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor por tráfico de drogas, sendo conduzido à delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido. E ainda ontem, os policiais apreenderam também um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 com 5 tabletes de maconha no bairro Santa Terezinha, em Araxá. Na residência do adolescente foram localizados mais 12 tabletes e 9 buchas de maconha, além de um invólucro de cocaína, dinheiro e uma balança. Na residência do outro autor foi localizada uma pequena bucha de maconha que ele alegou ser para consumo próprio. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente pelo crime de tráfico de drogas e o jovem de 19 anos foi preso por uso e consumo de drogas, sendo ambos conduzidos à delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. E na manhã de hoje, em operação de combate ao tráfico,
A Polícia Civil de Campos Altos apreendeu um adolescente na posse de drogas. O menor conseguiu fugir e, durante a fuga, se desfez de várias pedras de crack jogando-as no mato. Ele foi alcançado e abordado, porém foi localizada apenas a balança de precisão. Os policiais civis também localizaram um quarto no bairro Campos Altinho, que servia para a prática de prostituição, onde os traficantes eram os responsáveis pela cobrança, segurança e o fornecimento dos preservativos. O menor foi ouvido e liberado ao Conselho Tutelar. Daqui a pouco, Araxá registra aumento de aparecimento de cobras em áreas urbanas. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ter uma pousada, restaurante, barraca na feira, viver do turismo e gastronomia é saber que, para fortalecer os negócios, é preciso continuar cuidando das pessoas. Ser cliente é colaborar com os protocolos e contribuir com a proteção de todos. O Sebrae apoia o comércio seguro e orienta os empreendedores com um guia completo de cuidados com o seu estabelecimento, com a sua equipe e com seus clientes. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Amiga, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. Araxá registrou nos 2 primeiros meses deste ano um aumento considerável no aparecimento de cobras na área urbana. As ocorrências de capturas de serpentes pelo Corpo de Bombeiros têm se tornado cada vez mais comum. Foi uma visita desagradável e inesperada que apareceu bem no telhado da casa da Beatriz, no bairro Boa Vista, em Araxá. Uma jiboia de 1,10 m foi capturada pelo Corpo de Bombeiros, impressionando pelo tamanho e dando um susto na moradora logo pela manhã. O meu genro abriu o portão e, como ele é muito observador, ele já olhou pela frente da casa. E ele já achou estranho vendo a cabeça da cobra abocanhada com um passarinho. Foi um momento assustador, que eu estava me levantando, vim ver a cobra e a gente teve que chamar o Corpo de Bombeiro para retirar, né? Animal peçonhento, a gente não sabia nem que tamanho que estava. O muro da casa dela faz divisa com uma área de propriedade rural, o que pode ter favorecido o aparecimento da jiboia. Outro fator que induz as cobras a adentrarem no perímetro urbano são as condições climáticas. O período de chuva faz com que haja inundações, alagamentos dos ninhos desses animais. E eles, por serem animais que não conseguem manter a temperatura corporal, eles precisam se aquecer em locais mais quentes. Então eles saem dos ninhos, vindo aparecer nos quintais das casas, nas calçadas, nesse período de chuva. E além disso também nós estamos num período reprodutivo de várias espécies de serpentes, que também
provoca um aumento na população e o aumento do surgimento dessas espécies em locais urbanos. Em Araxá, o aparecimento de serpentes em áreas urbanas vem assustando a população. Só nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de captura de animais silvestres de 53%, número no qual as cobras também estão incluídas. A gente visivelmente viu que esse aumento vem acontecendo de 2 anos para cá e coincide com o crescimento, com a expansão da zona urbana da cidade, né? Com a criação de novos bairros. Esses animais silvestres, não só serpentes, mas tamanduás, lobo-guarás, e principalmente, né, as serpentes, elas estão cada vez mais comuns nas ruas, dentro das casas e às vezes até no telhado, como aconteceu na semana passada. Os registros de aparecimento de cobras em áreas urbanas têm sido frequentes em Araxá. Uma jiboia de 1,5 metro foi capturada em via pública, na Avenida Tunico Veloso. Essa cascavel apareceu dentro de um cômodo em uma residência no bairro Jardim Europa. Já este filhote da mesma espécie foi encontrado quando o solicitante fazia a capina de um lote na região dos bairros Portal Veredas e Veredas da cidade. E até cobra de 2 cabeças recentemente também foi capturada. Algumas serpentes não são venenosas, mas na dúvida, a orientação é considerar como se todas fossem. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais orienta que toda serpente seja considerada a priori peçonhenta. Isole o local e ligue imediatamente 193, que a gente vai mandar uma guarnição fazer a captura desse animal e a soltura longe dos limites urbanos. Na realidade, as constritoras aí, principalmente a jiboia, ela é muito comum aqui na nossa cidade. É uma serpente que não é peçonhenta e que faz ali um equilíbrio ambiental de controle de animais como ratos, às vezes até pombos. E também as cascavéis, que são muito comuns. A pessoa que se deparar com um animal como este não deve tentar matar a serpente sob responsabilidade de estar cometendo um crime ambiental e nem capturá-la por conta própria. O ideal é acionar o Corpo de Bombeiros, que possui os equipamentos e os EPIs adequados para lidar com o animal. Então vamos demonstrar aqui como o Corpo de Bombeiros Militar faz a captura dessas serpentes, dando segurança tanto para o bombeiro quanto para o animal que vai ser capturado. Primeiramente, são os EPIs que são importantes. Capacete de proteção, caso tenha envolvimento com alguma altura, essa captura, né? Os óculos de proteção, as luvas que contêm, por exemplo, se sofrer algum acidente com o animal, o bombeiro não vai ser inoculado veneno, né? A questão do pinção, que é um equipamento que dá proteção tanto para o bombeiro, que confere distância do animal, quanto para o animal propriamente dito, que vai apertar ele somente o necessário para ele ser capturado, e o próprio recipiente onde é guardado o animal depois de capturado, que tem uma escotilha visível para que se evite acidentes, né? Mostrando que tem um animal ali dentro, e também uma entrada de ar que evita que o animal morra asfixiado antes de ser solto no seu habitat natural. E na tarde de ontem, durante uma chuva forte com muitos ventos em Araxá, o Corpo de Bombeiros foi acionado na BR-146, próximo a CBMM, onde 2 árvores de eucalipto caíram, impedindo a passagem dos veículos. Os bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, realizaram o impedimento do trânsito no local para a retirada das árvores e limpeza da pista. Segundo os militares, o procedimento demorou em torno de 2 horas para a liberação do trânsito e uma grande fila de veículos se formou no local. As árvores foram removidas com o apoio da empresa CBMM e o trânsito foi liberado. E no próximo bloco, facilidade de empréstimos causa endividamento entre idosos. E acompanhe também a previsão do tempo para Araxá e a microrregião. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes.
Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ter uma pousada, restaurante, barraca na feira, viver do turismo e gastronomia é saber que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Ser cliente é colaborar com os protocolos e contribuir com a proteção de todos. O Sebrae apoia o comércio seguro e orienta os empreendedores com um guia completo de cuidados com o seu estabelecimento, com a sua equipe e com seus clientes. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. Violência física contra idosos é algo inaceitável. Pessoas de idade possuem o corpo mais frágil e delicado, por isso precisam de mais cuidados e carinho, além da nossa constante ajuda para coisas que são fáceis para os mais jovens. Mãe, cadê barato? Ali, meu filho. Prevenção. Violência não. Realização: Centro Júlio Dário. A Secretaria Municipal de Saúde informou hoje mais um óbito em decorrência da Covid-19 em Araxá, totalizando 77 mortes. A vítima se trata de um homem de 81 anos. 97 novos casos foram confirmados e quanto à ocupação dos leitos, dos 22 clínicos disponíveis do SUS, 18 estão ocupados. Já nos leitos de UTI, a ocupação é de 95% e apenas um está disponível. E fique agora com a previsão do tempo para Araxá e região. Para esta sexta-feira, a temperatura em Araxá pode variar entre 19 e 29 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros de Ibiá podem ficar entre 20 e 32 graus, com períodos nublados e provável chuva. Em Tapira, a temperatura mínima registra 18 e a máxima de 29, com 90% de chances de chover. Santa Juliana pode ficar entre 20 e 30 graus e Sacramento registra mínima de 20 e máxima de 31 graus para o dia de amanhã.
Cuidar do dinheiro de forma consciente, sem abusos e gastos desnecessários, é um desafio para qualquer pessoa. Mas para os aposentados que têm acesso facilitado aos empréstimos, está cada vez mais difícil evitar o endividamento. No Brasil, são mais de 30 milhões de aposentados. A maioria é formada por idosos acima de 60 anos. Especialmente para essa parcela da população, a primeira dica para ficar longe das dívidas é pensar bem antes de tomar uma decisão. Muitas vezes ele é abordado por bancos e financeiros oferecendo consignado. O empréstimo consignado é uma boa coisa para o idoso na necessidade, porque é uma das menores taxas de juros do mercado, mas de qualquer forma ele compromete o rendimento dele, que na maioria das vezes não é bom. Porque apesar da taxa ser baixa hoje, no caso do consignado, na média 1,5% ao ano, isso aí ao mês, isso aí ao ano dá 20%. Nós temos a Selic hoje de 2% ao ano, então, ou seja, é 10 vezes o custo do dinheiro. Imprevistos acontecem e, por isso, ter uma reserva financeira pode fazer a diferença, inclusive quando o assunto é saúde. A pessoa jovem, o casal, o adulto jovem, ele tem quais os imprevistos dele? É perder o emprego, educação de um filho e etc. Já o idoso, como ele já está normalmente com a família criada, ele não tem esses imprevistos, então ele se sente mais confortável, mas ele tem os outros, sobretudo na questão da saúde. Então, essa é fundamental e é o que o idoso precisa ter mais cautela. E é muito melhor ele ter uma reserva financeira do que ele precisar de recorrer ao banco, recorrer ao empréstimo consignado para poder assumir esses compromissos. Hoje, a tecnologia auxilia muito o controle do orçamento. Planilhas de computador e aplicativos de celular podem ser uma mão na roda. Mas, como nem todo mundo tem facilidade para mexer com essas modernidades, o bom e velho papel e caneta nunca sai de moda. Acho mais fácil que ele faça esse controle no papel, na caderneta, do que ele tente usar um recurso tecnológico que ele não tem conhecimento, e ele vai acabar, às vezes, errando, além de ter muita dificuldade em usar esse recurso. O Jornal Sintonia fica por aqui. Você acompanha agora o Café Sintonia. Tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C. 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. Os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio
John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.